Então, boa noite, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos. Hoje, dia 25 de agosto de 2025, estamos iniciando mais uma reunião conjunta da Comissão de Direito Digital, Tecnologia e Inteligência Artificial e da Comissão de Privacidade e Proteção de Dados Pessoais da OAB Jabaquara Saúde. Hoje vamos ter aí um workshop muito interessante, né? A doutora Adriana vai trazer a questão do uso do celular, comentando sobre a nova lei, né? E vai dar aí acho que também bastante subsídio para a gente refletir, trocar ideia, né? E ter um ponto de situação de onde estávamos e como estamos hoje, né? Uhum. Queria passar a palavra para a Viviane para suas palavras iniciais aí e dar seguimento. Obrigada, Paulo. Boa noite, pessoal. Obrigada aí pela presença. Adriana, obrigada aí pela disponibilidade de fazer a apresentação, tá? A gente sabe que você tem um excelente conhecimento, né? Teórico e prático, né? Pela vivência que você tem, né? Então, e esse é um assunto super interessante, né? Que começou o ano já com essa novidade, né? Algumas polêmicas com relação a isso, né? E vamos ver como é que tá, né? Por isso que a gente tá curioso aqui para saber a sua opinião, tá? E depois a gente também vai falar de alguns eventos da OAB, a questão da nomeação dos grupos, depois da apresentação, tá bom? Fica à vontade. Ok, vou compartilhar a tela aqui. Vamos ver. Apresentação. Vocês estão vendo aí? Tá, acho que entrando. Não, ele está escrito aqui para dar double clique para entrar no modo full screen. Acho que não está. Isso, é. Acho que você tem que clicar lá embaixo, onde tem a apresentaçãozinha, aquele Hum. ícone perto lá do menos. Ah, tá. Isso, Aqui? experimenta. Isso, acho que é aí. Experimenta. Não, não deu. Ah, Foi, né? foi. Mas eu Ah, acho legal, que legal, deu certo. deu certo. Ok. Só que. Aí você tem hum, que usar setinhas porque eu para ir para não. frente e para Ah, tá certo. trás. Certo, então Isso. vamos começar aqui. Bem, a gente vai fazer uma análise jurídica. Primeiro, a Natália tinha começado com a análise jurídica da lei, né, da proibição, e aí eu pensei, tem que haver um fundamento, né, para essa proibição. Não pode simplesmente, vamos agora proibir e tal, e na verdade, hoje em dia as crianças e os adolescentes não são mais bobos. Não é mais assim, não pode. Por que não pode? Porque não pode. Antigamente era assim. Agora não, né? Eles argumentam e tal. Então, da mesma forma, a escola, principalmente, né? Ela tem que apresentar os fundamentos. E o legislador, com certeza, também pensou nesses fundamentos. E quais são eles? Antes, antes de falar dos fundamentos, né, a Natália abriu aqui, achou interessante abrir, qual seria a nossa agenda, né? O contexto e objeto da lei, os fundamentos, a interseção com a LGPD, que eu achei bastante interessante, a proteção de dados de crianças e adolescentes, o direito de imagem e prevenção à exposição indevida, os desafios práticos e as recomendações jurídicas, e a conclusão e os pontos de debate. Então, vamos partir para os fundamentos. Peraí, os fundamentos. Deixa eu ver se ela colocou. Não, vamos partir para os fundamentos primeiro. Os fundamentos da lei, a lei se baseou primeiramente na Constituição Federal, né? No artigo 205, que a educação é o direito de todos, dever do Estado e da família.
e também na Lei de Diretrizes e Bases da Educação, no artigo 12, incisos 9 e 10, que confere às instituições de ensino a responsabilidade de promover as medidas de conscientização, prevenção e combate de todas as formas de violência, inclusive o bullying. Então, aqui a gente já entende que essa medida da proibição partiu do quê? Das questões de bullying e cyberbullying, né? E também teve fundamento no Estatuto da Criança e do Adolescente, no artigo 4º, que destaca o dever de assegurar à criança e ao adolescente, com absoluta prioridade, o direito à educação, à cultura e ao respeito. Bom, a proteção à saúde mental. Então, as razões, né, que a escola, o legislador pensou e a escola pode argumentar, né, explicando para os alunos que a proibição do uso do celular diz respeito à proteção da saúde mental e física dos estudantes. E nós vamos falar disso um pouco mais especificamente, né, com as questões de pediatria, né, do, do sistema de pediatria, de psicologia, que explica, inclusive, a SaferNet deu um parecer a respeito dessa questão da saúde, de proteção da saúde mental das crianças e dos adolescentes. O Estatuto, o Estatuto da Criança e do Adolescente, seu artigo 17, assegura o direito à inviolabilidade da integridade física, psíquica e moral da criança e do adolescente, incluindo a preservação da imagem, da identidade, da autonomia. E essa é uma outra questão, que com o celular, a gente sabe que a preservação da imagem estava sendo infringida, muitas vezes, pelos próprios, né? Pelas próprias crianças e adolescentes. Também promover na escola um ambiente saudável. E nós vamos explicar também por quê. A regulamentação do uso dos dispositivos eletrônicos nas escolas alinha-se com o artigo 227 da Constituição, garantindo um espaço propício ao aprendizado e à socialização. E aí combina com o ambiente saudável, o aprendizado e a socialização. Porque o que a gente vê é que depois, né, que os celulares, que foi, que foi proibido, né, o uso dos celulares, principalmente no horário do intervalo, eles estão conversando mais, eles brincam mais, eles sorriem mais, entendeu? Então, há com certeza, sem dúvida alguma, uma socialização muito melhor. E o direito à educação é certo que eles prestam muito mais atenção. Deixa eu ver aqui no outro computador que eu não consigo enxergar. Ao proibir o uso de celulares, as escolas, né, procuram criar um ambiente mais focado, né, propício ao aprendizado, garantindo que o direito à educação seja assegurado de forma plena. Então, no início houve um debate muito intenso, porque a tecnologia avançou rapidamente e essa questão de inteligência artificial e avatares e tudo mais, e houve uns programas muito interessantes de estudos que você
podia fazer com os alunos, que eles podiam é, entrar, né, no mundo da escola, no mundo histórico daquela época e aprender com mais facilidade. É, tem coisas assim espetaculares na questão do ensino, né? Com a tecnologia. E então houve um debate muito grande. Puxa, vai haver uma regressão, porque eles utilizam o celular para aprendizado também, mas colocando os prós e os contras na balança, chegou-se à conclusão de que era melhor proibir. Então, o direito à saúde, né? O uso excessivo do celular pode causar, ficou provado que pode causar um impacto na saúde mental dos jovens. A Sociedade Brasileira de Pediatria, ela já tem um parecer lá do uso das telas de aconselhando que não se use a tela, crianças menores de 2 anos, que os pais já estão entregando telas, né, para as crianças. E, e também não aconselham que as crianças usem telas. E o uso excessivo já foi provado pelos estudos que a exposição prolongada às redes sociais e à internet a- é, tem levado ao aumento da ansiedade, o isolamento social e até o cyberbullying, né? Afetando qualidades da saúde, a saúde psicológica, né, dos estudantes. O direito ao lazer, né, como a gente já falou, o recreio, os intervalos nas escolas são o período de socialização, né? Então, a proibição do uso dos celulares durante esses períodos visa estimular essas atividades lúdicas, como brincadeiras e conversas, que são essenciais para o desenvolvimento da criança e do adolescente. O direito à dignidade e respeito, que também diz respeito à Constituição, o cumprimento da Constituição Federal, né? Usar celulares nas escolas pode, em muitos casos, levar ao compartilhamento inadequado de informações, exposição de colegas, cyberbullying, né? Situações que violam os direitos à dignidade e ao respeito. Ao regulamentar ou proibir o seu uso, o Estado cumpre o seu papel de proteger os alunos contra essas práticas, garantindo um ambiente escolar seguro e respeitoso. Aí, quanto à responsabilidade e à liberdade, né? A liberdade é um direito fundamental também garantido pela Constituição, e ela deve ser exercida com responsabilidade, especialmente no contexto escolar, onde o uso de celulares pode interferir no direito dos outros alunos ao aprendizado e ao bem-estar. Porque o que os alunos fazem, né? Eles ficam fazendo memes, e aí um manda para o outro, e aí o outro fica curioso e quer ver, e isso com certeza, não preciso nem dizer que atrapalha, né, o ensino, né, atrapalha completamente. Há um desrespeito ao professor que está lá na frente, é, é um conjunto, né, é um conjunto de coisas ruins. Então, a proibição do uso do celular, ela visa restringir a liberdade dos estudantes, quer dizer, ela não visa restringir a liberdade total dos estudantes, mas sim equilibrá-la com a responsabilidade de preservação do ambiente educacional e do bem-estar coletivo. Como estão nos outros países? Aí tem muita gente que pensa, né, que os outros países, isso só acontece no Brasil, que o Brasil está andando para trás, isso é retrógrado e tal. Mas olha, pasmem vocês, a França foi o país pioneiro ao proibir o uso de smartphones em escolas para alunos com menos de 15 anos. E desde 2018, a medida se aplica, inclusive, durante o recreio,
com exceção para alunos com deficiência, que necessitem do aparelho. A Unesco publicou até sobre isso. A Espanha, Grécia e Dinamarca também implementaram a proibição, permitindo que os alunos levem os celulares para a escola, mas exigem que os aparelhos permaneçam guardados durante a aula. Na Finlândia, Holanda, Itália, Suíça e México, essas nações figuram na lista de países que anunciaram a proibição em sala de aula. Estados Unidos, Portugal, Escócia, Canadá, em algumas regiões desses países, o uso dos smartphones também foi banido total, em alguns lugares total e outros parcialmente, tá? Aqui, pelo menos nas escolas onde eu atuo, né, assim, na defesa dessas escolas, eles proíbem a utilização em sala e no recreio, né, no intervalo, mas eles podem levar o celular. No regimento escolar, consta que a escola não se responsabiliza por equipamentos eletrônicos, por nada de valor, né? Por joias, dinheiro que a pessoa leve, a escola não se responsabiliza. Então, se ele quiser levar, o problema é dele, né? Não pode utilizar mesmo, então é dessa forma que a gente tem lidado. Os desafios, né, para o cumprimento dessa lei. A Lei de Diretrizes e Bases da Educação, no seu artigo 12, inciso 10, já consta estabelecer que a escola deve estabelecer estratégias de gestão democrática de ensino público na educação básica com o desenvolvimento da comunidade escolar no processo de definição de normas. Quer dizer, o Estado deixa que a escola defina suas normas para que a proibição do uso dos celulares seja eficaz. É necessário que haja um programa de educação digital contínuo entre os educadores, pais e estudantes para garantir que a medida seja adaptada às realidades de cada escola. O artigo 13 do Código Penal trata da omissão penalmente relevante. E aí eu chamo a atenção que o artigo 13 é crucial para os gestores que, que eles estabeleçam políticas claras para o uso, porque se eles forem omissos, eles podem também responder como coparticipantes, né? Porque eles têm que tomar medidas preventivas para proteger os direitos dos estudantes contra bullying e cyberbullying. Então, conforme a lei do bullying e cyberbullying, né, que é a Lei 13.185 de 2015, que, na verdade, ela veio se tornar crime em 2024, certo? E, e a educação digital, eu gosto de dizer, que eu penso que só funciona nas escolas. A parte que mais funciona na educação digital é a escola de paz, por incrível que pareça. Nas escolas onde eu atuo, eu vejo sucesso quando eu faço escola de paz. Por quê? Com esclarecendo os pais os perigos, né, da internet, os perigos do uso excessivo do celular e tal. Eu esclareço muitas dúvidas dos pais e eles ficam mais atentos, eles acham muito produtivo e eles começam a ficar mais ligados às questões digitais, entendeu? E também faço palestras para os alunos, mas a escola de pais, a gente nota que ela é muito mais produtiva. Ainda mais Adriana, que a gente mostra as decisões que os pais são condenados a pagar indenização para o pai do ofendido, né?
Então, aí eles já ficam assustados. Então, a escola de pais é bastante produtiva. Diga, o professor, doutor. Não, é uma curiosidade. Está sendo efetivo, por exemplo, como é que foi, não só para os alunos, mas para os professores? A escola, se soube se as escolas fizeram algum tipo de preparação dos professores em relação a essa lei, até aquela coisa do tipo, se pega alguém usando, acho que surgiu toda uma discussão se tira o celular, né? Se o professor pode tirar o celular ou não, se devolve no final da aula, né? Que políticas estão sendo usadas, né? Ou seja, para como o professor mesmo reagir, né? Em face da lei, né? Como é que ele pode desempenhar bem, né? Sem tumultuar a aula, né? Para o pessoal que insiste em usar e como é que é enfim, como é que os professores foram preparados para essa realidade nova? Olha, nas escolas que eu tenho atuado, eles colocam aqueles avisos proibidos, uso de celular, lei, número tal, e em vários locais, né? Está fixado esse aviso. Eu aconselho o professor não tomar o celular do aluno, porque já aconteceu nessa do professor tomar o celular, depois o aluno alegar que o celular foi danificado e querer uma reparação. Por quê? Vocês sabem que sempre existe o aproveitador, né, das situações. Então, eu aconselho o professor não tomar o celular. Dizer, ó, tá vendo aquela plaquinha ali? Colocaram a plaquinha em todas as salas. Proibidos de celular. Então, guarde o seu celular agora. Se não guardar, vai para a diretoria. Entendeu? Esse é o conselho. E no nosso regimento, está escrito daquela forma lá sobre a questão do aluno não poder levar objetos de valor, né? E dentre eles agora equipamentos eletrônicos, né? Então, e dinheiro, né? Em espécie e tal. Porque a gente já teve, né? Eu já tive algumas ações do aluno dizer que levou o celular, um iPhone do último tipo, né? Do último modelo, e que ele quer ser ressarcido. Mas ele não prova que levou. E então, entende? E aí, como é que a gente fica? E eu tenho, então, no regimento que ele não pode levar objeto de valor. Se eu tenho que ele não pode levar, ele levou. Não tem como provar que levou, e eu não sou obrigada. Eu não tenho que guardar o celular dele. Então, graças a Deus, né, deu certo e nós tivemos sucesso nas ações desse tipo. Mas, por incrível que pareça, eles ingressam com ação desse tipo. São outros tempos, né? É. Quando eu era criança, né? Era aquela, não existia celular, né? Mas se fosse o caso, o professor pegava e jogava, já vi professor jogar coisa, pegar de aluno, jogar no cesto do lixo, falar, né? Não sei, claro que não era um celular, né? Mas do tipo, não, isso não pode aqui, jogar fora. Esses são outros tempos, né? Como você Pois colocou. é, e por isso que a escola de paz é tão importante, Uhum, doutor Paulo, porque aí a gente adverte os pais, né, uhum. que para não deixar, né, eles levarem esses objetos de valor, né, e tudo. Pois não, Viviane, pode falar. Não, só uma curiosidade, atinge até 15 anos, e se tem alunos maiores, eles podem usar? Como é que vocês estão, como que está sendo esse tipo de coisa? Sei lá, porque tem classe que tem, né, sei lá, aluno com até 18 anos, né?
como que funciona, você sabe? Não, a gente, quer dizer, nós definimos que a proibição até o último ano do ensino médio, Independente da inclusive, idade. independente da idade, Ótimo. Uhum, entendeu? tá. Uhum, Está dentro da escola, está dentro de sala de aula, não vai usar. tá. Dentro de sala de aula não vai usar, Excelente. entendeu? E também na hora do intervalo não vai usar também, Uhum, entendeu? tá. Só se houver. ah, Ele já avisa antes, né, na coordenação, na secretaria, na direção. Se eu estou com um problema de saúde aqui, minha mãe vai me ligar, alguém vai me Uhum, avisar, eu vou ter que sair mais cedo por alguma razão, tem uma consulta médica, minha mãe vai me chamar. Se houver alguma, lógico que tem as suas exceções, né? Mas fora isso, não pode usar, tá ótimo. tá Obrigada. bom? Nada. Bom, vamos para encerrar essa parte dos fundamentos, né? Então, o respeito às diretrizes estabelecidas pela Constituição, LDB, Código Penal, Civil, a Lei do Bullying, o ECA, é essencial para garantir que a proibição seja aplicada de forma justa e eficaz. Agora, o que eu achei interessante é que a combinação dessas restrições elas sejam acompanhadas com o programa de educação digital estabelecido no Programa Nacional de do Plano Nacional de Cibersegurança. E o Plano Nacional de Cibersegurança, que está nesse decreto 11.856 de 2023, apresenta essa questão da educação digital. A educação digital realmente para ter uma abordagem equilibrada do uso da tecnologia, né? Do aparelho celular. Então, promovendo esse ambiente de aprendizado mais focado, que vai preparar o aluno para lidar com os desafios, né? Do mundo digital. E não só o aluno, mas os pais, né? Os avós até. Que muitos avós é que vão nas reuniões, e então essa experiência que eu tenho tido e surte bastante efeito positivo, tá? Bom, agora a gente vai falar de um assunto bastante interessante, que é a interseção dessa proibição, que tem a ver, né, essa proibição com a LGPD. É, primeira coisa, né? A proibição dos celulares, ela estabelece um ponto crítico de intersecção com a LGPD, né? Especialmente no que tange a coleta e tratamento dos dados em ambientes escolares. A lei, ela limita essa coleta de dados, né? Fotos, vídeos, a localização, que poderiam ser gerados ou compartilhados via dispositivos pessoais, mitigando os riscos, né? Então já mitiga é um risco a menos, né? A hipótese de tratamento, a proibição reduz a necessidade da instituição justificar o tratamento de dados com base no legítimo interesse, transferindo o foco para o consentimento explícito dos pais ou responsáveis. Nesse caso, eu, eu confesso para vocês que eu não entendi muito bem qual foi a abordagem que a Natália quis empregar aqui, com essa questão do legítimo interesse, se o celular fosse usado. Eu não entendi, não entendi, mas.
e também pela questão de transferir o foco para o consentimento. O consentimento, no caso do contrato de prestação de serviços escolares, só valeria até para as crianças, né, até os 12 anos de idade, né? E para os adolescentes, e até os adolescentes, né? Até crianças e adolescentes, né? E agora, tirando isso, já seria justificável o tratamento pela própria execução do contrato, não é? Não sei. Quem concorda comigo que possa se manifestar, por favor. Então, eu não entendi. Eu acho que Tentei. depende muito da finalidade que é usado, né, É, esse dado. Então, daí, dependendo da finalidade, você pode ter, acho que, hipóteses diferentes aí, de tratar esses dados, né? Acho que talvez faltou, talvez, um foco aí na hipótese, não só no tratamento, né? Mas na justificativa, né? Por que que você está então, como usando? eu não Acho que consegui uma... conversar com ela, eu Uhum, não consegui saber, né, qual foi o raciocínio aqui. E uhum, confesso que eu até tentei pensar, mas também não houve tempo hábil para maiores pesquisas nesse sentido. Mas do que eu sei sobre a escola, que a execução do contrato já, né, justificaria. uhum, Bom, mas o papel da escola como controladora, né, que a escola assume uma responsabilidade ampliada como controladora dos dados, devendo gerenciar os riscos da privacidade decorrentes do ambiente que administra. Isso é claro, mesmo na ausência dos dispositivos pessoais. Bom, a proteção dos dados de crianças e adolescentes está prevista, né, no artigo 14, e ela confere proteção especial para eles, né, exigindo então o consentimento. A LGPD, então, essa lei que proíbe o uso do celular, ela atua como um reforço preventivo, alinhando-se a essa diretriz. O consentimento reforçado diz respeito aqui, a LGPD exige o tratamento de dados dos menores seja realizado com consentimento específico e em destaque de ao menos um dos pais ou responsável legal. Qualquer exceção deve ser expressamente prevista e justificada. Atua como medida de prevenção ao restringir o uso dos celulares, minimiza a coleta indiscriminada dos dados por terceiros, os colegas, visitantes ou pela própria instituição sem a devida base legal, protegendo os vulneráveis, né? E a mitigação de riscos, reduzindo a probabilidade de incidentes de privacidade, como a gravação de imagens e sons sem autorização ou compartilhamento indevido de informações pessoais dos próprios alunos. Direito de imagem e prevenção à exposição indevida. A lei também, que proíbe essa lei 15.100 de 2025, ela reforça a proteção do direito fundamental à imagem e à privacidade contra a exposição indevida no ambiente escolar. E essa questão nós temos muitos problemas. Por quê? Essa proibição ela é muito saudável nesse sentido, porque ela impede a gravação clandestina das aulas, dos professores, né, dos colegas, preservando o ambiente de aprendizado e a privacidade de todos os envolvidos. Uma vez fui procurada por uma professora, ela falou assim: Ah, doutora, eu não me sinto confortável, eu não quero ser filmada. Eu não autorizei. E ela tem toda a razão. O artigo 20 do Código Civil é o que fala, não é? Então, só que estava uma festa com essa questão do celular.
Os alunos filmavam, postavam as aulas, faziam memes dos professores, é, filmavam os próprios alunos em situação vexatória. E a vida acadêmica, né, a vida no ambiente escolar estava virando um inferno, para dizer o português bem claro. Era filmagem no banheiro, em todos os lugares, filmagem, é, na hora do intervalo, filmagens nos lugares onde os monitores não pudessem ver, eles sempre fazendo coisas que não deveriam fazer, e eles fazem questão de postar, e ainda eles criam, né, grupos, criam páginas, né, no Instagram, é, maculando a imagem da instituição de ensino e marcando os colegas, maculando a imagem dos colegas e causando problemas, inúmeros problemas. Então, a proibição, ela veio num momento crucial. Eu penso que foi muito boa essa, essa proibição, inclusive me poupa bastante, veio me poupar bastante de muitos problemas. E ela minimiza bastante a ocorrência de cyberbullying, de assédio online. Estava ocorrendo demais é, imagens de vídeos, né? Estavam fazendo TikTok de bullying, mas é uma criatividade, assim, falando mal da pessoa e a pessoa passando atrás, sabe assim? Era, olha, eles conseguem fazer umas coisas de imagem que fala assim, não, esse cara vai ser um cineasta, sabe assim? Não, não é possível. Eles usam a tecnologia muito bem para o mal e para o constrangimento. Então, causando uma ferida que é muito difícil de ser curada. Vai precisar de muita terapia, e vai acompanhar a pessoa por muito tempo. E eu falo bastante sobre isso na escola de pais e falo para eles também, para os alunos. E não façam, né, para os outros aquilo que eles não gostariam que fizessem para eles. Então, deixa eu ver aqui. Ela evita também que incidentes ou de momentos íntimos, que é como eu falei para vocês, sejam capturados e disseminados, porque, infelizmente, eles gostam de ir ao banheiro juntos e um ficar filmando o outro e acabando com a reputação. Aí, no momento de bobeira, assim, um permite, depois o outro se arrepende. E só que quando se arrependeu já era, né? Aí já foi e, e aí a reputação do aluno, O famoso a caiu na rede, dignidade né, já foi, Adriana? já foi para a rede Caiu e na para rede. se perdeu a longo prazo. Então, infelizmente, é, hoje em dia a pessoa é absolvida no tribunal e condenada na internet, né? Condenada para sempre, não importa que ela foi absolvida no tribunal. O que importa é que foi o que ficou na internet, né? Então, infelizmente, e, e eu falo isso sempre muito para as crianças, né? E aí chegamos nos desafios práticos e as recomendações, né? Deixa eu ver aqui. A implementação, então, dessa lei, ela exige que as instituições adaptem as suas políticas internas
garantindo a conformidade e a clareza. Antes da promulgação dessa lei, já as escolas já tinham que ter feito, terem tomado as medidas contra o bullying e cyberbullying. Mesmo porque a lei que tornou o bullying e cyberbullying crime foi de janeiro de 2024, certo? Então, a escola já deveria, e em 2015 já tinha, né, sido promulgada outra lei e que inseriu na LDB, né, os incisos, que a escola tinha que tomar medidas de prevenção e de paz, né, dentro da escola. E tudo isso, por quê? Por causa daquelas questões dos ataques, né, dentro das escolas e tudo mais. Mas o que a gente vê é que parece que as escolas estão dormindo. Nem todas as escolas têm um programa assim anti-bullying, um programa com implementação assim de políticas de educação, de prevenção, sabe? Contra o bullying e cyberbullying. E eu luto bastante lá na instituição onde eu trabalho. Nós afixamos cartazes, diga não ao bullying. Eu encomendei uma música e as crianças cantam bullying não, bullying não. É, nossa, a gente faz de tudo ali, porque tem que incutir isso na mente das crianças desde pequena. E isso já faz parte da educação digital, penso eu, né? Então, é, eu penso que isso faz parte da política interna, né? Já. Então, a escola tem que prever e regulamentar as situações como o uso. A escola vai permitir o uso de celular? Quando? Para fins pedagógicos? Quando? Ah, então a escola pode determinar: olha, tal dia eu quero que vocês tragam um celular que nós vamos usar para tal matéria, para tal fim, para acessar tal site. Ponto. Então, aqui está dizendo até mediado por educadores. Ou regulamentar emergências médicas, como eu falei, contatos com responsáveis. Uma regulação interna, uma regulamentação interna. Criar e divulgar um regulamento interno, claro, sobre o uso e a guarda dos aparelhos, né? Incluindo as sanções para o descumprimento, aí como o doutor Paulo falou. Na verdade, a lei não trouxe, doutor Paulo, ela não trouxe sanções no caso de descumprimento. E a gente sabe que aqui no Brasil, uma lei, quando ela não traz sanção, ela é praticamente é aquilo, é como o senhor falou, não pega, né? Mas eu tenho visto, pelo menos nas instituições que eu trabalho, que está funcionando. Ninguém está usando. Então, mas é bom a escola, ela estabelecer um regulamento de normas, com normas de uso e guarda, né? E sanções no caso de descumprimento. Nós temos até questão de, como a gente tem no nosso regimento, né? A gente também tem uma, uma ficha de ocorrência. E essa ficha de ocorrência, tá, tudo fica registrado
e é apresentado aos pais e responsáveis. Pois não, Vi? Então, o que eu ia te falar, você comentou que está funcionando, né? E assim, não tem mais resistência, né? Como tinha antes. O pessoal Não, aceitou, acabou, é isso, não pode usar e ponto final, porque no começo teve um pouco de resistência, né? sim, Tenho até relatos de crianças e adolescentes que tremiam porque estavam sem o celular. Era uma dependência tão grande sim, que eles não conseguiam. Gente, é um problema de saúde isso, né? Como assim? Você tirou o celular e a criança fica tremendo porque depende daquilo. Impressionante. sim, é incrível isso. Eu tenho até o relato da minha sobrinha. Eu tenho uma sobrinha com 13 anos e ela falou: Ai, tá tão engraçado, tá tão legal na escola agora. Não pode usar o celular e a gente dá muita risada, porque um faz piada com o outro e a gente pratica mais esporte, joga mais, né? E tal. Então, minha própria sobrinha deu esse depoimento, e ela é uma pessoa que gosta de celular, gosta de jogar no celular. Então, Bom. a gente vê que surte efeito positivo, Uhum. né? Então, como eu falei, aqui está no slide a atualização dos documentos, do regimento escolar ou do próprio contrato de prestação de serviços educacionais, refletindo as novas normas, né? Garantindo que os pais estejam cientes das novas regras, né? Por incrível que pareça, tem muitos pais que não sabem. Quando eu fiz escola de pais dizendo, olha, bullying, cyberbullying agora é crime. E o menor não comete crime, mas comete ato infracional, entendeu? Então, aí eles ficaram assustados, eles não sabiam que o filho poderia ser encaminhado a uma fundação casa, alguma coisa assim. Eu assusto mesmo. Eu faço uma palestra assustando para que eles fiquem com medo mesmo. Para os alunos também. Eles ficam até, puxa, não sabia que isso pudesse acontecer, entendeu? É a falta de esclarecimento. Eles acham que eles podem fazer o que querem e nada vai acontecer, entendeu? Então, é muito importante esclarecer, né? Os pais e toda a comunidade acadêmica, né? Eu gostaria de falar para vocês, antes de finalizar, que quando bullying e cyberbullying foi promulgada a lei estabelecendo, né, como crime, eu fiz uma reunião com a coordenação, os professores, a direção, explicando, e aí eles tomaram ciência, depois que a gente fez escola de pais e fizemos as palestras para os alunos. Então, eu penso que assim a gente vai também auxiliando, né, na educação digital e tudo mais. Às vezes Bom, é bem isso, né, Adriana? Você acha que falou várias vezes aí em escola de pais, né? Acho que tem muito isso também, né? Os próprios pais é uma situação nova, né? Eles não sabem exatamente como lidar, quais são as consequências, né? Então, eles precisam também serem educados, né, nesse eles aspecto, né? chegam a entrar em WhatsApp, ameaçar filho do outro. Você está brincando. Sim, Não. sim. Por exemplo, dois amiguinhos, eles estão discutindo por causa de um trabalho. A mãe vai e se intromete na discussão deles por causa de um trabalho, e a mãe começa a discutir com um coleguinha do outro. Tristeza, né? Entendeu? Aham. Então, falta educação digital para essa mãe. Falta educação, inclusive a Também, digital, né? Inclusive a também. digital.
Então, eu preciso fazer muita escola de pai, porque eu tenho que explicar. Eles fazem grupo de WhatsApp de pais para falar mal dos professores. E é assim. E eles não sabem que calúnia, injúria e difamação é crime, Uhum. entendeu? E aí eu esclareço tudo isso para eles, eles ficam estarrecidos, entendeu? Mas é curioso, né? Como a pessoa não tem essa noção, né? Ou seja, É, muito provavelmente ela sabe que se falasse na rua, na porta da escola, coisa assim, né? É que dá uma sensação, acho que esses meios de comunicação, que seja às vezes redes sociais, que uma seja o sensação de WhatsApp, impunidade, né? é uma sensação de impunidade, de proteção, né? Aqui ninguém está me Uhum. vendo, né? Daí vira tudo valentão, fala tudo que não tem coragem, né? Inclusive ah, uma questão também eu fiz, infelizmente aí ultimamente eu não tenho conseguido ir na OAB, vai à escola, né? Mas quando às vezes que eu fui e tudo mais, também falava desse tema, né? Então eu falava sempre para não dar, como é que você sabe como é que você tem que se comportar na rede social? Eu falei, você tem que se comportar como no mundo real. Então, É, quando você for falar algo para o seu colega na rede social, você tem que imaginar que você está na frente dele e vai falar isso. Você falaria esse tipo de coisa na frente do seu colega? Né? sim, Daí muitos, não, aí eu não falo, né? Então, né, você só está se escondendo, né? Então, é uma posição de conforto, né, de proteção, que a pessoa acaba, todo mundo vira valentão, né? Escala, né? Então, as redes sociais, esses grupos de conversa acabam tendo muito isso, né? Todo mundo acaba se excedendo, né? Porque não tem esse freio que normalmente você tem quando está na presença das pessoas, né? sim. Bom, finalizando, né, a lei busca equilibrar o uso da tecnologia, reforça a proteção de dados e contribui para a prevenção do bullying e cyberbullying. Aí, deixo em aberto se alguém tiver alguma pergunta ou quiser acrescentar algo que eu não tenha falado, e também as referências estão aqui. Tinha mais referência ainda para colocar, mas não deu tempo. Não, tá ótimo. Justamente essa questão de uso, acho que tem vários aspectos, né? Tentando aqui pontuar aí a tua apresentação, né? Você falou lá de saúde mental, né? Eu acho que esse é um ponto muito importante, né? Na verdade, está tudo interligado, né? Mas realmente a questão de saúde mental, né? A dependência, né? Que se também comentamos, né? De jovem tremendo e tudo mais, né? Quando tira o celular, cria realmente uma dependência emocional, né, e às vezes quase física, dele estar interagindo por aquele meio, né? E, Sim, já tem adolescentes fazendo tratamento para abstinência, assim, para conseguir ficar sem o celular, né? Contra uhum, essa abstinência, né? E é, fazendo terapia, inclusive, né? Pois não, Cíndia. Oh, meu Deus. Deixa eu fechar meu microfone. Coloquei no grupo já. homofobia, ou seja, tem inclusive um CID para isso, né? Assim, é um negócio bastante grave, né? E uma questão também, acho que até em outras apresentações eu cheguei a comentar sobre isso, né? Que já era uma notícia antiga, né? Você pega lá no Vale do Silício, nos Estados Unidos,
Você pega a escola onde o filho do Zuckerberg, o filho do estuda, né? Não pode, já não podia, há muito tempo atrás, entrar com dispositivo nenhum, né? Como é que se fala? A aula era com cadernos de papel, com um quadro negro, né? Ou seja, o uso de dispositivo eletrônico era uma exceção, né? Porque justamente acaba criando, né, entre aspas, uma dependência de você estar sempre se relacionando com aquilo, né? E você vai perdendo a possibilidade de ter interação social, né? E até a atenção, né? Hoje em dia tem um problema muito sério, né? Estão identificando da juventude não ter mais condição de se concentrar numa determinada tarefa, né? Pela questão dessas dopaminas de redes sociais, né? Fica com o celular, precisa estar toda hora girando o feed, né? E tá uma piada nova, uma coisa nova, né? E isso realmente, né? Ou seja, fecha aquele ciclo lá, de novo, da saúde mental, né? Então, tá tudo muito relacionado e tem todo outro aspecto que você colocou, né? Que acaba interferindo na questão comportamental, no desempenho dos alunos, na sala de aula. É tudo bem delicado. Então, eu pessoalmente acho bastante acertado essa lei, né? Acho que foi uma das poucas leis aí que é difícil você achar pessoas que são contra. Acho que mesmo talvez os adolescentes, né? As crianças, coisas assim, num primeiro momento, né? Oi, Cíndia. Só voltando naquela pergunta que você fez, Paulo, durante a apresentação da doutora Adriana, é que por acaso hoje essa foi uma discussão que aconteceu ali na rede social Blue Sky, e eram professores falando. E aí eles estavam dizendo que eles apoiam, por todos os motivos que a doutora Adriana trouxe, pelos que você falou, mas que tem dois pontos de dificuldade, que não é sobre a questão da hierarquia ou dos alunos desrespeitarem ou da resistência dos alunos. Uma é da própria escola não ter estrutura para recolher esses equipamentos de forma segura para evitar o que a doutora Adriana colocou, de depois ser acusado de ter danificado um aparelho, etc. E que, em razão disso, alguns alunos se valem disso para não querer cumprir as regras, e a gestão de algumas escolas é um pouco reticente porque não quer comprar brigas com os pais para evitar isso chegar num problema maior. E que em escolas estaduais e municipais, as escolas sequer têm estrutura para fazer isso. Então, na verdade, tudo a gente volta na questão da educação digital. E aí, esses professores comentam. Eu não consegui colocar aqui esse fio para. Mas também não é importante. Só que eles diziam que a maior dificuldade, no final das contas, é a questão da educação digital familiar, que é o que a doutora insistiu várias vezes, a escola de pais. Porque eles dizem que, na maioria dos casos, isso seria resolvido se as crianças não levassem o celular, porque daí tiraria essa parte tanto da responsabilização por danos, quanto da própria questão de dados. Então, isso é uma coisa que poderia ser resolvida desse jeito e que, conforme acho que foi o próprio Paulo que comentou, isso não colocaria as crianças em risco, porque a escola tem um telefone público ou tem um telefone e tal. Agora, dois casos me chamaram a atenção nessa discussão de professores, é que eles falaram que tem coisas que algumas escolas, ou talvez as pessoas que fazem a fiscalização no decorrer das aulas, que não é a gestão, mas talvez, como é que fala hoje, doutora Adriana? Não é mais Bedel, né? Na minha época era Bedel, mas agora não fala isso. Enfim, diz que as É crianças. monitor. Monitor. Então, as crianças vão muito ao banheiro e se trancam muito no banheiro com os celulares
Por quê? Ah, eu não estou usando na sala, mas eu pedi para ir no banheiro, o professor não viu. Enfim, são só esses relatos de professores que estavam dentro do questionamento do que o Paulo trouxe e era a colocação deles sobre as dificuldades que estão tendo, mas todos 100% apoiando a lei e dizendo que já se sentem muita melhoria. Lá na Obrigada. escola, doutora Cíndia, para não acontecer isso, o celular tem que ficar guardado na mochila. Então, quando ele vai ao banheiro, ele não tem como levar, entendeu? Mas, doutora, vamos falar a verdade Mão que leves. a gente, né, não tem como a gente checar o aluno se ele não botou no bolso, não enfiou no moletom ali. E, Ah, enfim, sim, foram só lógico, alguns episódios que esses professores sim. relataram de que eles sentem que tem umas brechas ainda acontecendo. Ah, é aluno, sempre vai dar um jeitinho, né? De alguma forma. Pois não, Viviane? Então, tem escolas que estão instalando armários para deixarem o celular, entendeu? Para não ter esse risco, tá? Elas estão Uhum. se adaptando, porque daí, como se fosse uma fábrica, entendeu? Você vai entrar na fábrica, né? Você deixa todas as suas coisas no armário, né? E aí não tem o risco, é uma alternativa aí. Era bem isso, Vivi, era isso. Só que é justamente nessa parte ali da troca entre esses professores é que entrou a questão das escolas públicas e Uhum, privadas, porque as públicas não têm estrutura para ter esses armários com chave, com não uhum, sei o que lá, e aí era a dificuldade deles. Acho que também a discussão era, em grande maioria, professores de escolas públicas, tá? Hum. tá, entendi. Eu vi que você fez um comentário sobre a cláusula no contrato do direito de imagem, né? Nós temos essa cláusula, e mesmo tendo a cláusula, você sabe que alguns pais se negam a assinar, porque eles não querem de forma alguma que o filho ou a filha apareça em qualquer registro de evento que seja. Não quer. Então, quando o pai, ele faz um termo dizendo que não quer, aí quando é tirada a fotografia, vai, de um evento, Dia dos Pais, tal, e a filha dele tá lá no meio, passa um borrão no rosto dela, entendeu? E se por acaso é feito um vídeo institucional que vai fazer propaganda da escola, né? Além daquela cláusula, ainda se pede, né, uma autorização especial, porque Eu- alguns é. também ingressam com a ação dizendo que foi para comercialização, para propaganda, É. então precisa. Eu tenho dois casos desse, de pais que o pai processou a escola para remover a imagem do filho e, na verdade, ele não foi isso. Ele escreveu de uma maneira muito grosseira lá na rede social da escola que ele não autorizava o filho dele, blá, 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 não sei o que lá. E a escola processou ele, tá? Processou civil e Ah, criminalmente por danos, porque ele ia e comentava nos outros pais falando, é essa escola que vocês querem pôr seus filhos, blá, blá, blá. Nossa. Enfim, mas a gente ganhou no criminal e no civil, tá? Contra a hum, escola. Só que quando eu comentei ali o negócio da cláusula, essa cláusula da imagem dos alunos, ela é padrão praticamente em sim. todas as escolas. Mas ali foi um momento da sua apresentação em que hoje eu oriento escolas e faculdades a colocarem mais uma cláusula sobre o direito de uso de voz e Ah, imagem dos professores. ah, Porque, tá. porque é aquilo que você estava falando. Os adolescentes, eles filmam, eles fazem figurinha, eles expõem o professor. Tem pai que tem sido incentivado por coaches de internet a pedir destituição de professor, porque supostamente o professor estava ensinando uma coisa que ele não queria e obriga o filho a filmar a aula. Então, agora eu tenho diversas escolas e faculdades que eu faço treinamento para o corpo docente também sobre reputação digital, e
recomendo, precisa alterar o contrato de prestação de serviço para ter uma cláusula a mais, aquela que deixa claro para os pais que os filhos não podem usar a voz e imagem do professor sem autorização, porque nem, as escolas não pensam sobre isso quanto aos direitos de voz e imagem do professor. É sempre essa grande discussão sobre a imagem dos menores, mas não tem nada protegendo o professor desse tipo de dano reputacional. Então, hoje já oriento a botar uma cláusula a mais. Interessante, ótimo, muito bom. Só um comentário sobre essa questão dos pais não autorizarem a imagem dos filhos. Às vezes acontece nas empresas também. Elas fazem eventos, né, para os funcionários levarem os filhos. E tem funcionário que não quer que o filho seja filmado. E como que isso é feito? Coloca uma identificação, tipo assim, um crachá, um cordão, entendeu? Com uma fita vermelha, porque daí a pessoa que está filmando e está fotografando sabe que não é para fotografar nem filmar aquela criança. De repente é uma sugestão. Isso veio da Uhum. Europa também. Lá nos eventos de adultos, tem adulto que não quer ser filmado e não quer ser fotografado. Então, os eventos também promovem isso. Se você não quiser, você tem que usar essa identificação justamente para o fotógrafo não fazer nenhuma imagem, entendeu? É uma Uhum. ideia aí, tá? Legal. Bom, Só, desculpa eu interromper, só compartilhar um último caso aqui, é porque eu lembrei agora. Que já teve pai que assinou o termo que proibia o uso da imagem dos filhos na escola e depois processou a escola porque não tinha nenhuma foto de nenhuma festa do filho, que o filho não estava na festa junina, que não estava na não sei o que lá. ué, mas ele não deixou. Mas teve, tá, gente? Aí processou falando que o filho era discriminado, que a escola. Mas É, não, eu, não, eu tinha esquecido desse, que já é o mais é. antiguinho. Bem, eu agradeço a oportunidade, eu espero que vocês tenham gostado. É, a gente já esgotou o tempo, né, Vivi? E agradeço o doutor Paula e a doutora Viviane. E aqui essa comissão é sempre um aprendizado e uma razão para a gente estar estudando cada vez mais e Uhum. sempre, né? E é isso. Estou à disposição de vocês. Adriana, muito obrigada. A gente acabou pegando aí no, você no susto, né? Que era para setembro. Aí a gente antecipou, né? Mas parabéns, foi ótimo. Nossa, muito interessante. É bom saber isso, né? Porque de repente o assunto sumiu. No começo do ano foi uma polêmica enorme, né? E de repente ninguém fala mais nada. Como é que tá? E como você tem essa vivência, né? Achei bem bacana, assim, você compartilhar, né? Muito obrigada aí, né? Não sei se o Paulo quer falar alguma coisa. Eu esclareci um monte de dúvidas, para mim foi ótimo, excelente. Não, não, foi realmente muito bom, né? Acho que deu uma visão bem prática, né? Tivemos aí também ótimas contribuições. A Cíndia também tem atuação nessa área e tudo mais. Então foi bem legal. Acho que foi uma ótima reunião hoje. Deu, Parabéns. deu para estressar bem o tema novo, mas ficou muito bom. É. E nesses minutinhos que faltam, temos dois recadinhos. Um é que a nossa reunião de setembro será presencial lá na OAB, um sábado de manhã, dia 13. Participem, a gente vai divulgar aqui no grupo. A gente vai fazer as nomeações também nessa reunião, né? A gente está preparando tudo com muito carinho, né? E Exato. contamos com a presença de vocês, familiares, quer trazer amigo, colegas. Vamos encher aquele auditório, tá bom? Exato, vai ser mais do que uma reunião, mas vai ser a ideia é fazer um evento, né? Vão ter painéis, vão ter discussões também, acho que bastante interessantes, né? Os temas sobre essa última alteração do STF, da interpretação do artigo 19 do Marco Civil da Internet. Vamos falar também sobre uma parte sobre IA, né? Vai ter um workshop de IA, né? O Dr. João, ele usa a ferramenta de IA muito na prática, ele realmente tem muitos truques e jeitos, né, que ele vai compartilhar com todos nós ali da melhor forma de tirar um ótimo proveito,
né? Enfim, vai ter a parte também o Jorge, né? E a Vanessa está aí também, né? Vamos falar da parte de ah, uso, né? Ah, digital, Reconhecimento facial, isso. reconhecimento facial, de digitais e tudo mais, né? Uhum. Então, acho que vai ser bastante proveitoso. Vai ser um É. sábado diferente. Dia 13/9, que provavelmente vocês já devem ter sido acionados por alguém, né? Roubaram meu celular, o que que eu faço? Eu quero que tire a página do ar e a página não sai. Essa alteração do artigo 19 ajudou muito nisso, né? Nessas questões, e porque isso gerava muitos problemas, né? Então a gente vai estar comentando sobre isso também, tá? E esse sábado, dia 30/8, também tem um evento lá na OAB, das 8 ao meio-dia, que a nossa comissão foi convidada para apoiar, junto com uma outra comissão. A gente vai ter a palestra do Dr. Coriolano, tá? E também do João Angeli. Qual que é o tema? Além da automação, como o toque humano e a IA juntos podem expandir sua carteira de clientes, tá? Então a gente também conta com a presença de vocês lá. Aliás, os eventos na OAB estão de parabéns. Tá acontecendo muitos, assim, estão sendo sensacionais, assim, muito bom. A gente aprende bastante. Eu e o Paulo, nós fomos naquele do Tartus, da reforma do Código Civil. Nossa, muito interessante. Inclusive, eu não sabia disso. Existe um capítulo sobre direito digital no novo código, só sobre Sim. direito digital. A gente está até querendo fazer alguma coisa nesse sentido para algum outro evento, né, alguma outra palestra para entender um pouco mais sobre o assunto. Né? Achei uma valorização assim da área, sensacional. Achei muito bacana, né? Porque eu, por exemplo, sou um dos que achava que direito digital, ou tenho ainda essa opinião, né, não é uma área autônoma, né? Que ela não tem princípios próprios, né? Ela justamente usa os princípios, ela não é um vertical, ela é horizontal, né? Ela Quase passa. tudo é por analogia, né, Paulo? Uhum. Exato, ela estende, né, a forma de você interpretar o direito, né, na hora que você fala de direito digital. E aí vão começar a surgir alguns institutos, talvez próprios, né, do direito digital. Daí pode ser, né, que efetivamente eles têm E uma tá partezinha tendo um julgamento, tá tendo um julgamento bom no STF, né, sobre a herança digital. Esse é um tema que vocês podiam também. trazer aí, né? Uhum. Aham, exato, tem sim. A Nancy Andrighi, outro dia também já se manifestou, a coisa tá, tá indo bem, né? É bom, né? Porque a sociedade muda, né? Os meios evoluem, né? E o direito tem que acompanhar de alguma forma, né? Tem que dar suporte a essa nova realidade, né? Então acho que é isso, né, Viviane? Acho que eram esses dois recados, né? Sim, sim. Então, 13/9, gente, contamos com vocês. Marquem na agenda, é, das 8 ao meio-dia. E Depois a gente sábado, agora, dia 30, qual que é o horário, perdão? Das 8 ao meio-dia também. Eu coloquei no grupo agora, tá? Ah, tá bom. De sábado agora, depois a gente coloca o nosso também. então, perfeito. Queria agradecer aí a Adriana, né? Foi uma ótima apresentação, né? Também a Natália, né? Que não conseguiu estar aqui, mas eu sei que colaborou contigo também na confecção da apresentação, na pesquisa, né? Nos materiais, né? Nas referências. Então, agradecer muito aí a vocês duas, né, pelo empenho, pelo trabalho, então, os parabéns. Agradecer aos colegas aí, os que tiveram a oportunidade de comparecer, né? Eu sei que hoje também a gente está tendo evento do CGI, né? E tem gente que encontrei gente lá no evento. Hoje está um dia agitado aí, então agradeço muito aí o tempo que vocês estão dedicando para trocar ideia aqui com a gente, participar. Queria Tirar agradecer muito a fotinho, Paulo? todos. Vamos tirar foto, sim. Se puderem abrir a câmera, Letícia, Vanessa, Cláudia.
Ah, Ah, Vanessa. Vanessa aí. Chegou. Pegou. Estava no Uber, né? Tá certo. Então vamos lá. 3, 2, 1, azeite. Isso. Opa, Cláudia entrou. Pera lá. 3, 2, 1. Aí, deixa eu ver se deu certinho. Postar lá no grupo. Maravilha. Peguei a tela até com os comentários aqui. Tá do lado. Então, gente, muito obrigado a todos a presença, né? Agradeço. E passo a palavra aí para a Viviane para as últimas considerações. Agradecer a presença, a apresentação e em setembro nos encontramos lá, no evento presencial. Tá bom? Bom, tá bom. Até mais, Obrigadão, gente. boa Boa noite, bom noite. descanso a todos. Até logo. Tchau, Tchau, tchau. tchau.